Hoje, a gente vai mergulhar numa uma história profunda, quase um ritual, que nos obriga a perguntar quem somos nós quando não temos mais nada para apresentar. É uma reflexão sobre identidade, sobre títulos e sobre o que de fato importa no fim de tudo. A nossa jornada começa em Viena, no funeral de um príncipe. Só que, olha, este não é um funeral qualquer. Escondido ali numa tradição muito antiga, existe um protocolo solene que revela uma verdade surpreendente sobre a porta da eternidade. Então, vamos lá para o primeiro ato, o protocolo. É na Igreja dos Capuchinhos, em Viena, que descansam os restos da dinastia dos Habsburgos. E o ritual de sepultamento deles não é só uma tradição, sabe? É quase um manifesto teológico sobre a nossa condição e a soberania de Deus. Tenta imaginar a cena. O ano é 1889. O cortejo fúnebre do príncipe herdeiro Rudolf chega diante de uma porta de aço. É a entrada da cripta imperial. Esse lugar é um limiar, a fronteira final entre o nosso tempo, o tempo do relógio, que a gente chama de Cronos, e o tempo de Deus, o Kairos. E o que acontece a seguir é um drama poderosíssimo. O arauto do rei bate na porta. E lá de dentro, uma única voz, a de um monge, que ninguém vê, faz a pergunta que ecoa pelos séculos e que dá início a todo o ritual. Quem está aí? E agora a gente entra no ato 2, as rejeições. É aqui que o drama se intensifica, levantando aquela questão: o que a gente pode apresentar para justificar a nossa entrada? Vamos ver o que o grande império dos Habsburgos tinha a oferecer. Na primeira tentativa, o arauto real apresenta um currículo simplesmente impecável. Ele recita uma lista impressionante de títulos, de domínios, cada um representando poder, prestígio, conquista. Lombardia, Veneza, Croácia, um império inteiro dentro de um só nome. É a batida da autossuficiência. E a resposta de dentro da cripta, ela é brutal na sua simplicidade. Não o conhecemos. Cada título, cada conquista, cada pingo de poder, tudo, absolutamente tudo, rejeitado. O céu, pelo visto, não se impressiona com currículos. E essa rejeição tem um eco teológico profundo, sabe? O apóstolo Paulo, que tinha um currículo religioso perfeito, usa uma palavra grega muito forte para descrever as próprias conquistas, eskubalon. E o que isso significa? Esterco? Lixo? Ele considerou tudo que ele tinha como lucro, como perda, só para poder ganhar a Cristo. O conflito aqui é fundamental. De um lado está o que a gente oferece, méritos, títulos, a nossa justiça própria. Do outro, o que é de fato necessário, humildade, fé, arrependimento. A primeira batida na porta nos ensina que o céu não é um clube de méritos. O arauto bate uma segunda vez. A voz pergunta de novo. Quem está aí? Dessa vez a resposta é mais curta, mais focada na identidade, na linhagem. Arquiduque Rudolf de Habsburgo. É a tentativa de entrar com base em quem a gente é socialmente, no nosso sobrenome. E a resposta é a mesma. Não o conhecemos. Essa segunda rejeição é ainda mais profunda. Se as nossas obras não bastam, a nossa identidade herdada também não. A salvação não é genética. Isso levanta uma questão teológica poderosíssima que ecoa até hoje nas igrejas. Deus tem netos? Pois é, a fé dos nossos pais ou a tradição da nossa igreja não garante acesso. A fé precisa ser pessoal. Não dá para confiar numa identidade emprestada. O ponto central é um conceito chamado corandeu, viver diante da face de Deus. Isso significa que não existem títulos ou máscaras que possam esconder a nudez da nossa alma. Deus não conhece o arquiduque, ele quer conhecer a pessoa por trás da capa de veludo. Chegamos ao ato final, o ato decisivo, a verdade. Depois de duas rejeições, o que é que resta? É aqui que a história atinge seu clímax e revela a única chave que pode, de fato, abrir a porta. Pela terceira e última vez, a batida na porta. E pela terceira vez, a mesma pergunta. Quem está aí? Mas agora a resposta é completamente diferente. Toda a glória, todos os títulos são abandonados. A resposta é a pura verdade. Rudolf, um pobre pecador. E nesse momento, os trincos se movem. A pesada porta de aço se abre. O caminho está livre. A grande ironia da vida cristã é que só entra quem se reconhece do lado de fora. A porta só se abre quando a verdade é dita. Isso é o coração da doutrina da graça, a sola gratia. É a mesma história do publicano que nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador.
Foi ele, e não o fariseu todo orgulhoso, quem voltou para casa justificado. Então, a lição é essa. É o fim da performance. A graça de Deus é como uma porta larga, mas muito, muito baixa. E para passar por ela, é preciso se inclinar. É preciso deixar para trás a coroa do orgulho, o cetro da justiça própria e a capa da religiosidade. Isso tudo nos leva à pergunta final, aquela que um dia cada um de nós vai ter que responder. Quando chegar a nossa vez de bater à porta da eternidade, a voz lá de dentro não vai perguntar sobre diplomas ou seguidores. A pergunta vai ser: em nome de quem se bate? Porque no final das contas, o único currículo, o único título que realmente permanece é aquele que o próprio Cristo pode confirmar, não dizendo, não te conhecemos, mas sim, pode entrar. Eu te conheço pelo nome, fui eu que paguei a sua entrada. E essa mensagem de esperança e humildade é o coração do evangelho que celebramos. Então, para quem quiser explorar mais essa mensagem, fica aqui um convite especial. A Igreja Presbiteriana de Vila Rubens convida a todos para uma visita. O endereço é Rua José Dias Coelho, número 331, em Vila Rubens. Todos os domingos tem escola bíblica às 9 da manhã e o culto de adoração às 7 da noite. Que a profundidade dessa história ressoe em nós. Que tenhamos todos uma semana muito abençoada.